Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou advogado de startups e cofundador da InclusiveVR, uma startup de realidade virtual voltada para o ensino de Libras. E bom, hoje o vídeo é direto ao ponto, então como preparar o seu jurídico para receber investimento, como deixar sua startup pronta para receber investimento, ou as práticas que eu vou falar aqui também, qualquer empresa que quer crescer precisa de organização. Então, quais as práticas que você precisa seguir para que você tenha uma empresa estruturada de forma geral. Então, não é só sair vendendo, só sair desenvolvendo um produto. Você precisa estruturar a sua empresa e aqui eu vou mostrar como fazer isso. Então, bom, por que você precisa estruturar a sua empresa? Aqui a gente vai falar do ponto de vista de investimento. Então, imagine só, o investidor, ele investe o seu dinheiro, ele precisa fazer esse dinheiro retornar. É muito mais simples para ele colocar ali num tesouro direto, numa Selic, no IPCA mais 6, mais 7, aí, principalmente se falando de Brasil, do que colocar numa startup que tem risco de dar errado. Muitas coisas podem dar errado aí nesse mercado, né? Então, eles só vão tirar a nota do bolso mesmo e colocar o dinheiro na sua ideia se você tiver uma boa estrutura ali por trás. Então, aqui eu vou falar algumas práticas que geralmente o mercado pede para que você receba um investimento, seja desde o investimento anjo, pré-seed, seed, ou até falando aqui de venture capital, para você estruturar a sua empresa. Então, quais são os documentos necessários? Bom, existe um processo chamado due diligence. Tá. A due diligence é um momento em que a empresa investidora ou o investidor aí, pessoa física, vai avaliar todos os documentos da sua empresa. Isso é o ideal que seja feito, tá? Então vai fazer um raio-x ali dos contratos celebrados, do background dos sócios, do tamanho de mercado e de todos os documentos que eu vou passar aqui elencando até o final do vídeo. E você pode ver aí na descrição também que eu fiz um tópico só colocando todos os instrumentos que podem ser aplicáveis. Então você pode ver que é muito documento, muita coisa. Então eu vou passar os pontos principais, mas é sempre importante ter uma assessoria especializada. Então vamos lá. Estruturação jurídica da empresa. Você tem que entender em que momento a empresa está. Então você vai ter uma sociedade anônima. Tem empresas, startups que eu já conheci, que precisam ser uma sociedade anônima desde o começo. O esquema jurídico precisa ser para a entrada dos sócios, que é facilitada, e captação. Tem empresas que só vão abrir o CNPJ lá na frente, quando começar, depois que validar a ideia, depois que tiver o produto desenvolvido. Outras empresas que são, por exemplo, bootstrapping, ou seja, que a empresa, a startup já começa vendendo sem precisar de investimento, pode ser que precise de uma sociedade limitada ou outros tipos. Então, o investidor vai avaliar se o tipo societário está adequado, se você tem esse tipo de organização, contrato social com cláusulas bem elaboradas, não é um contrato social simples que o ChatGPT faz, né? E ali entraria, por exemplo, o seu acordo de sócios. Então, se você quiser saber até um pouquinho mais sobre participações societárias, como definir sua governança, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, é um assunto bem importante. Então, a governança ela é sempre muito avaliada por qualquer investidor. E é muito importante, independente de receber investidor. Então, você definir com seus sócios quem vai fazer o que fica na alçada de cada pessoa, porque é questão de eficiência. Ninguém vai investir numa empresa que todo mundo toma as decisões sobre tudo, todo mundo divide as responsabilidades. Precisa de organização, precisa saber quanto cada sócio vai dedicar de tempo da semana na empresa, em que momento esses sócios entram, como está o seu cap table, ou seja, como está ali as participações de cada pessoa dentro do seu cap table e como estão as cláusulas dos seus contratos celebrados. Então, é muito importante a regulação da sociedade como um todo. Isso é um grande objeto da due diligence. Outro ponto muito importante, principalmente falando em startups, é a parte de propriedade intelectual. É a parte ali, por exemplo, uma startup, o maior valor dela está na propriedade intelectual, seja ali na sua marca, no seu segredo industrial, na sua patente, no seu produto que está sendo desenvolvido. Então, a proteção ali, seja ali do software, é muito importante nesses termos. Então, o investidor vai avaliar se você tem ali a sua propriedade intelectual registrada, que é um aspecto jurídico,
mas também vai avaliar aspectos de mercados relacionados à propriedade intelectual. Então, por exemplo, qual que é a barreira de entrada para desenvolver uma solução parecida? Isso vai ser avaliado. Então vamos lá. Além da propriedade intelectual, governança, o investidor ele sempre vai avaliar os aspectos financeiros. Então, a sua startup ela tem CAPEX, né? Então ela tem investimento intensivo em CAPEX e isso acaba, ou seja, né? Ali no investimento físico tem lojas, tem locais ali que você faz que são necessários para a operação da startup. Se a sua startup está pagando os impostos, quais são os riscos regulatórios, qual o tamanho de mercado, quais são as expectativas financeiras e de riscos financeiros relacionados ali à sua startup. Então, não necessariamente é só uma documentação jurídica, mas uma documentação também relacionada a planos de negócio, né? Então, você precisa ter isso bem estruturado, bem como ali as stock options que serão cedidas ali aos seus colaboradores e sócios. Então, tudo precisa estar bem definido para quando for entrar um novo investidor. Então, toda a documentação que envolve a venda de uma startup, o investimento de uma startup vai estar relacionada ao momento em que ela está. Então, você não vai estar falando aí, por exemplo, em uma sociedade anônima, em criar uma sociedade anônima antes de você ter passado da ideação do produto, finalizar a ideação do produto. Então, a estrutura jurídica ela vai acompanhando o momento de evolução da startup. Então, é muito comum, e a gente acaba vendo no mercado, startups que precisam desses documentos, até porque são startups que muitas vezes não conseguem desenvolver seu negócio sem investimento, tem que procurar advogados. Advogados em São Paulo, principalmente especializados em startup, o cara para fazer a documentação necessária muitas vezes cobra 50, 60 mil reais para fazer toda a documentação necessária para a sua startup chegar no ponto que precisa. E as startups muitas vezes erram, e isso é mal visto, porque eu já ouvi de Venture Capital, em ceder participação para os advogados que vão ficar ali com um equity, vão ficar com uma parte do cap table, somente para fazer documentações específicas. Isso não é bem visto, não é recomendável. E como que você faz? Esses valores são muito altos para você fazer esses documentos básicos e esses documentos são extremamente necessários, tanto para o funcionamento como para receber investimento. Bom, nós propomos aqui serviço de advocacia voltado para esse pessoal que não tem o dinheiro, que tem uma empresa grande, mas que precisa desses contratos. Então, kits de contratos com preços parcelados e bem mais acessíveis para poder fechar esse tipo de negócio. Então, é importante que você avalie os documentos que eu deixei aqui na descrição e ver quais se aplicam a você e ver qual modelo faz mais sentido. Tanto para captar investimento quanto para fazer o seu negócio crescer, é necessário definir governança, proteger a propriedade intelectual e ter aspectos muito bem definidos quanto ao seu plano de negócio e expectativas financeiras. É o que todo investidor espera de uma startup, porque pensa só, é aquilo, né? O custo de oportunidade. Ele vai realmente investir nessa startup? Qual a chance de dar certo? Então, o risco é alto. O que você pode fazer é reduzir os riscos por meio de práticas. A prática jurídica é uma delas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abordei alguns pontos aqui principais sobre quais documentos são necessários para você receber um investimento ou ali, né, operar a sua startup. Deixa o seu like, comenta e se inscreve. Abraço!